Pessoal, olha só, esse tema perseverança não fomos nós que escolhemos, ele nos escolheu. Então, eu tinha lido, né, uma frase do Tiago, no final da semana passada, e eu achei aquela frase tão espírita, tão bonita, falando a respeito da questão da perseverança, e no dia seguinte o Paulo me manda uma mensagem perguntando qual seria o tema do nosso estudo hoje, sobre o que nós iríamos conversar hoje, né? E aí, então, eu me lembrei dessa frase de Tiago, né, que está no capítulo 1 do Evangelho de Tiago, versículos 2 a 4. E antes da gente falar a respeito dessa frase de Tiago, é sempre bom a gente lembrar, antes de qualquer estudo, antes de qualquer palestra, antes de qualquer conversa, antes de qualquer leitura, que tudo que a gente fala, quando a gente está assistindo uma palestra, quando a gente está lendo um livro, é que a mensagem ela vem em primeiro lugar para nós mesmos. Às vezes a gente está assistindo uma palestra, a gente está assistindo um estudo, a gente está conversando, e a gente está pensando assim, nossa, isso aí servia para o meu marido, isso aí servia para o meu vizinho, isso aí servia para o meu patrão, isso aí servia para o meu colega de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente deve colocar em mente é que quando a gente recebe uma mensagem, ela primeiro vem para a gente. Em primeiro lugar, ela vem para a gente. Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente se reestruturar espiritualmente. Porque muitas vezes a gente busca mensagens espíritas, a gente busca orientações espíritas através de uma palestra, através de um estudo, e dificilmente a gente pensa isso é para mim. A gente sempre pensa, isto serve para o outro. Assim como quando a gente ouve, né, a gente vê lá os ensinamentos de Jesus, e a gente acha que quando Jesus falava as coisas, ele estava falando para os apóstolos, ele estava falando para os judeus, ele estava falando lá com os fariseus. E a gente esquece que a mensagem de Jesus ela é para cada um de nós. Assim como a mensagem dos Espíritos, ela é endereçada a cada um de nós. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a colocar aquilo que a gente tem aprendido na nossa vivência diária. Isso é o mais importante. E isso também é perseverança. A gente perseverar na busca de um melhor caminho. Mas para mim, né? Eu só tenho condição de ajudar o outro quando eu consigo trilhar o caminho com segurança. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa cabeça é isso. Tudo que eu ouço, em primeiro lugar, é para mim, né? E outra coisa que a gente deve se atentar nesse estudo de hoje é que nós estamos passando, sempre lembrando isso, que nós estamos passando por uma fase no planeta Terra muito diferente, né? Uma situação que a gente provavelmente já viveu em outras encarnações, mas que a gente está passando agora novamente, que é uma fase de transição planetária, né? Então, há muitos milhares de anos atrás, a gente teve uma transição planetária, né, quando o nosso planeta ele passou de morada, né, das encarnações dos primeiros espíritos na condição humana, que é o que a gente chama de planeta primitivo, para planeta de provas e expiações. E hoje em dia a gente está passando novamente por uma nova etapa de transição planetária, que é de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E a gente percebe que nesse turbilhão e nessas oportunidades que espíritos mais difíceis estão recebendo, né, de estar encarnado na Terra para tentar entrar nesse grupo da regeneração e permanecer aqui na Terra, a gente tem percebido muito tumulto, vamos dizer assim, o que é normal, né? Não é à toa que o evangelho que fala sobre essa etapa na Bíblia é chamado de Apocalipse, né?
Não é à toa que os nossos irmãos de outras religiões, eles entendem esse período como o fim dos tempos. Então, quando a gente lê o Apocalipse, tem gente que nem consegue ler o Apocalipse, né? Eu já ouvi muita gente dizendo que diante dessa situação que o planeta Terra está passando, eles já tentaram ler o Apocalipse, mas não conseguiram levar adiante, né? Que é uma coisa assim um tanto temerosa, né? Mas são as coisas que estão acontecendo realmente. O que está lá são as coisas que estão acontecendo agora. Justamente porque nós não estamos no fim do mundo, mas estamos no fim dessa jornada do mundo de provas e expiações, né? Então, essas coisas, essas catástrofes, o caos, né? Tudo isso, infelizmente, ainda é muito comum dentro da evolução espiritual que a gente se encontra. E diante disso tudo, a gente tem visto, eu estava comentando agora há pouco, né, com o pessoal aqui em casa, que como que os adolescentes, os jovens, eles estão tendo problema de crise de ansiedade, né? Coisas que quando nós éramos adolescentes, né, a gente não tinha da forma como está acontecendo agora, né? Então, os meninos estão tendo crise de ansiedade, meninos na faixa de 14, 15, 16 anos. Isso tem muito a ver também com a questão da mediunidade, né? Que durante o período da adolescência, a mediunidade ela aflora muito. E se não houver uma orientação, muitas vezes o indivíduo ele vai sentir essas coisas mesmo, né? E como que eles estão percebendo, os adolescentes, a influência desse mundo de transição que a gente tem passado agora. Eu não sei se vocês viram, há umas 2 semanas atrás, que numa escola de Pernambuco, houve um surto coletivo de adolescentes com crise de ansiedade. 26 alunos, ao mesmo tempo, dentro da escola, tiveram crise de ansiedade, da direção ter a necessidade de chamar o SAMU, foram mais de 3 ambulâncias do SAMU para socorrer os meninos na escola. E os socorristas, né, eles contaram que quando eles chegaram lá, eles encontraram o menino caído para tudo quanto é lado, menino desmaiado, menino tremendo no chão, e eles foram, né, colocaram um oxímetro no dedo deles, todos eles com oxigenação baixa, pressão muito baixa, não precisou levar ninguém para o hospital, deu para socorrer ali mesmo. Mas eles ficaram intrigados. Como assim 26 alunos dentro de uma escola tendo crise de ansiedade ao mesmo tempo? E aí, então, eles recolheram, né, a merenda da escola, porque tinha mais ou menos 1 hora e pouca que os meninos tinham merendado. Então, eles recolheram a merenda da escola e coletaram sangue nos alunos para ver se para fazer exame de toxicologia, para ver se não existia alguma coisa que pudesse ter provocado aquilo. E não existia, né? Não era intoxicação alimentar, não havia problema de tóxico, né? De droga, de entorpecente. Foi realmente que eles entendem um surto coletivo, né? Então, diante de todas essas coisas que a gente está vendo acontecer, né? Diante da pandemia que nós passamos por ela agora, graças a Deus, as coisas já estão começando, parece que amenizar um pouco, né? Diante das guerras, diante das dificuldades financeiras que nós estamos passando, das dificuldades políticas, que sempre houveram, mas parece que nesse momento, né, elas estão mais agregadas, parece que isso tudo, né, a gente está comprimido dentro disso tudo que está acontecendo. Muitas pessoas vêm perdendo a esperança, né? Muitas pessoas vêm perdendo, inclusive, a vontade de viver. O número de suicídios no mundo inteiro cresceu muito nos últimos tempos. E aí, então, quando a gente fala sobre a questão da perseverança, a gente está falando da perseverança diante da vida. Porque nós, quando reencarnamos, a gente não veio para o planeta Terra para passar férias, né? A gente não está aqui a passeio. A gente veio aqui para trabalho. A gente veio aqui para resgate. A gente veio aqui para ajudar os outros. A gente veio aqui, principalmente, para crescer espiritualmente, né? E muitas vezes, diante de todo esse turbilhão de coisas, diante muitas vezes desse nosso dia a dia corrido, né? Que parece que nem final de semana a gente tem um momento de sossego, um momento de paz. O que está acontecendo conosco?
né? O que que a ciência, né, a medicina está percebendo? Está crescendo muito esses casos de doenças, né, chamadas de doenças psiquiátricas, onde as pessoas estão sofrendo de depressão, onde as pessoas estão sofrendo com crises de ansiedade, as pessoas estão sofrendo com crise do pânico, entre outros problemas psiquiátricos, né? E que a gente sabe pela doutrina espírita, o fundo espiritual que isso também traz, né? Então, existem aí os medicamentos que ajudam as pessoas a se restabelecerem. A gente não é contra o uso desses medicamentos, porque se Deus deu aos cientistas a possibilidade de descobrir esses medicamentos, né? Se Deus deu a inteligência ao homem, se Deus permitiu que cientistas do plano espiritual estivessem ali produzindo aqueles medicamentos junto com os encarnados, é porque aquilo ali vai nos ajudar. No entanto, uma coisa é extremamente necessária à nossa condição. É uma coisa é extremamente necessária à nossa conduta perante a vida, que é a perseverança. E o Paulo, quando fez o cartazinho do estudo de hoje, eu amei a formiguinha que ele colocou lá. Porque a formiga, ela é um exemplo de perseverança imenso, né? É a perseverança, é o trabalho, é a disciplina. Coisa que a formiguinha que nós não damos importância tem e que nós, seres humanos, não temos. E é por isso que muitas vezes a nossa vida ela vira um tumulto, né, total. E aí, então, vamos à frase de Tiago, né? Então, capítulo 1, versículos 2 a 4, que ele fala o seguinte, vou falar para vocês o versículo todo, depois a gente vai destrinchando um pouquinho dentro da visão espírita. Então, ele diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa frase do Tiago é extremamente espírita, né? Então vamos destrinchar essa frase aqui. Ele começa assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por diversas provações. Espiritismo não fala para a gente das provações que nós passamos na vida? Não fala? O que é uma provação? A provação é aquele momento que você coloca ali em prática aquilo que você aprendeu. Então, quando você tem uma prova na escola, o que é uma prova? É uma forma de avaliação de tudo aquilo que você aprendeu durante ali um mês, não é isso? Quando a gente passa por uma provação na vida, a gente está colocando à prova tudo aquilo que a gente vem aprendendo com a vida. Então, todos nós passamos por momentos de provação. E quando a gente fala de provação, é uma coisa assim que a gente sabe que vai ser difícil. Que é uma coisa que vai deixar a gente meio aborrecido. Mas olha que interessante que o Tiago fala, que é motivo de alegria quando nós passamos por provações. Já perceberam que Emmanuel fala isso o tempo inteiro, né? Lá no Renúncia, o que que o Emmanuel fala no Renúncia quando, né, ele como Padre Damiano, né, ele fica doente, que aquilo é uma bênção na vida dele, né? Que aquela doença é uma bênção na vida dele. Eu tive uma amiga, tive não, tem, porque hoje ela está no plano espiritual. A gente não se encontra mais fisicamente, mas espiritualmente com certeza. E ela teve câncer. E ela lutou mais ou menos uns 10 anos com o câncer. Começou como câncer de mama e depois foi para o, né, ele virou metástase e acabou que ela teve um câncer no cérebro. E ela dizia o seguinte, ela era uma mulher muito bonita e ela tinha uma impressão, ela também espírita, ela tinha uma impressão que ela tinha usado muito da beleza em outras encarnações para fazer coisas que não devia, né?
E ela, ainda nessa encarnação, antes de ficar doente, ela tinha uma vaidade muito aguçada, né? Então, ela gastava, assim, rios de dinheiro para colocar aplique no cabelo, aquele negócio todo e tal. E quando ela ficou doente, né, que o câncer foi para o cérebro, ela virou para mim e falou assim, Sandra, eu tenho certeza que essa doença veio para tirar minha vaidade. Olha que maturidade desse espírito, né? Ela não via aquela doença como sendo um castigo, uma coisa horrorosa, não. Ela veio para tirar essa minha vaidade, porque essa vaidade já me perdeu em várias vidas, né? Então, é você ver com alegria as provações que você está passando na vida, seja ela de qual teor for, que sejam problemas de saúde, que sejam problemas familiares, que sejam problemas financeiros, que sejam problemas, né, de trabalho. Todas as provações que a gente passa na vida devem ser motivo de alegria para nós. Por quê? O Tiago explica. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que o Tiago está falando aqui? O negócio é o seguinte: provação todo mundo passa. Mas se você tem fé, você persevera. Por que se você tem fé, você persevera? Porque a perseverança, ela está muito relacionada à confiança. Eu confio, eu tenho fé de que as coisas hoje, elas não estão do jeito que eu gostaria, mas Deus vai prover. É a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, de que as coisas vão melhorar. É a nossa fé em Deus de que as coisas vão encaminhar de acordo como elas devem caminhar para o nosso bem. Então, isso faz parte da perseverança, essa confiança em Deus, é não desistir diante das dificuldades. É a gente, como diz o ditado, sacudir a poeira e dar volta por cima, seja qual for a situação que nós estejamos passando. E olha que interessante que o Tiago fala. Ele fala que nós sabemos disso. Nós sabemos que nós precisamos ser perseverantes para o nosso crescimento espiritual. Olha só o que ele continua falando, olha só. E a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, eu devo ser perseverante até o fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ou seja, ele fala para a gente que quando a gente persevera, quando a gente não desiste da nossa luta, nós amadurecemos e nos tornamos pessoas mais íntegras. Quando o Tiago fala isso, o que ele está falando para a gente? Que as provações, elas são escadas para a nossa evolução espiritual. Que as nossas provações, embora muitas vezes sejam pesadas, mas se nós, através da confiança, nós perseverarmos, no final das contas, nós vamos sair dessa luta mais amadurecidos e mais íntegros. Quando a gente vê um espírito superior, ou um espírito mais elevado do que a gente, por exemplo, como Chico Xavier, como Emmanuel, né, Joana de Ângeles, o que a gente percebe neles enquanto espíritos? Maturidade e integridade. Como que eles conseguiram chegar a esse estágio de maturação e integridade da alma? Eles já foram criados perfeitos? O que a doutrina espírita ensina para a gente? Os anjos da Igreja Católica, acredita-se, eles foram criados perfeitos por Deus. O Espiritismo mostra para a gente que não, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que através das reencarnações, e portanto, sendo nós submetidos a provações de todas as espécies,
nós nos tornamos anjos. Nós chegamos à situação de espíritos angélicos. Não tem lá a angelitude, que é uma das fases da nossa evolução espiritual, né? Jesus, que é um espírito, né, da ordem, se a gente for pegar aquela ordem da Igreja Católica, Jesus é um espírito crístico. Ele é um espírito da ordem dos arcanjos, né? Que seriam os anjos mais evoluídos da ordem dos anjos. Mas para ele chegar a essa condição, ele também passou pela mesma situação que nós passamos hoje. Obviamente que ele está há bilhões de séculos na nossa frente. Há bilhões de séculos. Mas ele mesmo falou que a gente chegaria um dia a ser como nós o conhecemos, né? Então, para isso, nós precisamos passar pelas provações. São as provas da vida, né? Que nos dão a nossa nota lá, né? Ou o nosso conceito de acordo com a maturidade que a gente vai adquirindo com essas dificuldades. E ele fala o seguinte também: sem lhes faltar coisa alguma. Quando nós passamos pelos nossos problemas com perseverança e nós nos tornamos espíritos maduros e íntegros, nós não sentimos mais falta das coisas materiais, porque nós já conseguimos caminhar por nós mesmos. A provação, as provações pelas quais nós passamos, ela nos ensina a caminhar com as nossas próprias pernas. A experiência que nós adquirimos através dos problemas pelos quais nós passamos nos ajuda a sermos espíritos com maturidade tal que nós já conseguimos andar com as nossas próprias pernas. E aí a gente vai buscar novamente o último estudo que nós fizemos, lembra das pegadas na areia, né? Que nós falamos daquele poema lá da década de 80, que era muito comum naquela época, né? Que no final do poema Deus falava para a pessoa que nos momentos mais difíceis da vida dela, Deus a carregou no colo. E aí a gente chega à conclusão, pelo que a gente estuda com a doutrina espírita, que Deus não carrega ninguém no colo, ele anda do nosso lado nesses momentos de provação. E cada provação pela qual a gente passa, a gente sai mais maduro, a gente sai mais fortalecido, as nossas pernas se tornam mais fortalecidas, até que a gente vai chegar num ponto de maturidade tal que a gente vai ter condições de ser responsável por um agrupamento de pessoas, como Jesus é responsável pelo agrupamento de espíritos no planeta Terra, tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados, que somos um total, mais ou menos, de 7 bilhões de espíritos sob a responsabilidade de Jesus. Dá para imaginar o que é isso, gente? Às vezes na nossa família a gente tem 3 sobre a responsabilidade da gente, a gente descabela, né? Imagina, 7 bilhões. E aí, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que estão desistindo. Os problemas que a pessoa desiste de lutar, né? Pessoas que estão passando aí por problemas de saúde e estão, né, procurando no desencarne uma forma de alívio dos seus problemas, sem saber que o fugir destes problemas através da porta do suicídio é um agravamento da sua situação. Não sei se vocês viram há pouco tempo, agora pararam de falar sobre isso. Vocês lembram do ator Alain Delon, né? Que foi considerado um dos homens mais bonitos, né? Do cinema na época dele. Realmente, ele era muito bonito e tudo mais. Mas o tempo passa e a idade chega, né, gente? E há uns anos atrás ele teve 2 AVCs. E esse, é lógico, né? Óbvio, que esse AVC o limitou em muitas coisas, né? E a idade também foi modificando o rosto dele, aquele negócio todo. E eu não sei se vocês viram que há pouco tempo, parece que ele mora na Suíça, né, atualmente, e na Suíça é permitido a questão da eutanásia, quando a pessoa está doente e ela quer acabar com aquele sofrimento, é permitido a eutanásia.
Então, ele entrou na justiça pedindo, né, que ele pudesse passar por esse processo de eutanásia. O filho dele está cuidando de tudo para que ele passe por esse processo. E em entrevista que eu estava lendo dele um dia desses, ele fala exatamente isso. Por que que ele quer sair da vida? Porque ele já não tem mais a beleza que ele tinha antes e nem a capacidade, né, de fazer as coisas como ele tinha anteriormente. Imagina, gente, se toda pessoa que passa por uma situação de doença, se toda pessoa que passa, às vezes, por uma velhice limitante, resolvesse suicidar. Porque a eutanásia, ela nada mais é do que um suicídio, né? Vai resolver o problema dele no plano espiritual? Não vai, né? Provavelmente, lá no plano espiritual, ele vai continuar com a mesma aparência que ele se encontra hoje. Ele vai continuar sentindo, entre aspas, fisicamente, porque ele já não tem mais o corpo físico, mas ele vai continuar sentindo no perispírito as mesmas dores, as mesmas limitações, né? Até que ele tome consciência do erro praticado. Ultimamente eu não tenho ouvido falar mais, tomara que ele tenha desistido, né, desse ato. Falta tão pouco, né? Ele já está com, me parece, 80 e tantos anos, 85, 86 anos. Então, assim, entre aspas, já falta tão pouco, né? Por que desistir agora, né? Mas não só nessa questão, mas em todos os problemas da nossa vida, né? O quanto que eu tenho ouvido ultimamente, né? As pessoas falarem assim, isso, né? Os espíritos falam para gente, que é para a gente ter paciência, porque às vezes o Chico falava isso, né? Que é para a gente ter paciência quando a gente estiver passando por uma provação, porque essa provação ela pode ser resolvida de um momento para o outro. Nem que a gente nem precise fazer nada. Às vezes vai chegar alguém, vai chegar alguma situação que vai resolver aquela provação pela qual a gente está passando e pronto, tudo resolvido. A gente só precisa ter paciência. Tem uma mensagem do Momento Espírita que chama um segundo apenas, ou um minuto apenas, não sei, da situação de uma mulher que ela estava passando por uma situação muito difícil e ela queria suicidar, né? Então, ela achou um papelzinho na rua e ela resolveu agachar no momento que ela estava caminhando para o suicídio e ela pegou aquele papelzinho, leu uma frase que a demoveu daquele pensamento de suicídio. Então, uma coisa que aconteceu em questão ali de segundos. Então, a gente deve ter a paciência de esperar, né? O Emmanuel, ele fala muito com a gente que quando a gente estiver passando por uma situação muito difícil, para a gente esperar até o dia seguinte. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, às vezes a nossa cabeça já está mais fria, a gente já consegue pensar melhor, a gente já consegue buscar soluções de uma forma melhor. Pode ser que chegue alguém nos trazendo, às vezes, a solução dos nossos problemas. Então, a gente tem que ter a perseverança de continuar perante a vida. A gente precisa ter a perseverança de continuar diante das dificuldades, diante dos nossos desmoronamentos emocionais. A gente sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente busca ajuda. Se eu percebo que a minha dificuldade ela está no meu emocional, eu vou atrás de ajuda. Essa ajuda, ela pode ser uma ajuda médica, ela pode ser uma ajuda psicológica, ela pode ser uma ajuda espiritual, ela pode ser a união disso tudo, mas a gente busca ajuda. Isso chama perseverança. É a gente não desistir, é a gente não largar de lado as situações, mas a gente crescer com essas situações. Quem nunca na vida passou por um problema lá atrás? Pensa alguma coisa, algum grande problema que vocês tenham passado lá atrás, em algum momento da vida de vocês, e que esse problema hoje em dia já está solucionado. Quando a gente para pensar, ele nos ajudou a crescer. Esse problema nos ensinou muita coisa. Esse problema nos amadureceu. Esse problema nos tornou pessoas mais íntegras.
E às vezes ele nos amadureceu tanto a ponto de hoje nós podermos ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que nós passamos um dia. Então, nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. E nada fica por isso mesmo. Nada fica sem resultado. Tudo que é ruim, ele é transmutado para coisas boas. Lá na frente a gente consegue enxergar isso. É como eu estou falando, todo mundo já passou por um problema. Depois que esse problema foi resolvido, quando você volta seus olhos para trás, percebe quanta coisa boa esse problema te trouxe? Por isso que Tiago fala, por isso que Emmanuel fala também a respeito, de que as provações, elas devem ser recebidas por nós com alegria, com determinação, com perseverança. E aí ainda a gente tira, né, de alguns escritos espíritas, algumas coisas falando a respeito da perseverança. Então, disse o seguinte: a concretização de qualquer ideal, a concretização de qualquer sonho nosso, seja ele de ordem material ou de ordem espiritual, exige sempre esforço, boa vontade e perseverança. Nós, como espíritos, qual é o nosso maior desejo? A evolução espiritual, não é? Nós, como espíritos, na atual circunstância, qual é o nosso maior desejo? Que nós sejamos dignos de permanecer no mundo de regeneração. Mas isso nos exige esforço, isso nos exige boa vontade, isso nos exige perseverança. Vocês, todos, nós, todos, estamos aqui às 20 para as 9 da noite. Nós nos propomos a estarmos aqui buscando coisas boas, palavras boas, fluidos bons, que nos enriqueçam. Isso é boa vontade, isso é perseverança. Eu não poderia perfeitamente estar neste momento dormindo, eu poderia estar mexendo no WhatsApp, no Facebook, poderia estar vendo uma novela, um jornal. No entanto, eu persevero de ter o meu momento da minha busca interior pela paz espiritual. Isso é perseverança. Quando o Chico estava começando o trabalho dele, né, já bem novinho, lá em Pedro Leopoldo, e aí o Emmanuel aparece para ele, o Emmanuel, né, o Emmanuel, ele foi o mentor espiritual do Chico durante toda essa encarnação. O que que o mentor dele falou para ele? Você tem que ter 3 coisas para o trabalho: disciplina, disciplina e disciplina. E o que que é a disciplina? É a perseverança. Vocês imaginam, né, o Chico Xavier, aí se fala assim, nossa, mas você está falando do Chico. Gente, o Chico foi exemplo para a gente. Ele não é um ser à parte, ele não é um ser de outro planeta, que é diferente da gente, não. Né? Muitas vezes o Chico quis até dar umas escapadinhas, mas o Emmanuel não deixou. Né? Então, o Chico, pensa bem, a pessoa trabalhava o dia inteiro, cheio de problema de saúde, problema nos olhos. E ali ele saía do serviço dele, para onde que ele ia? Trabalho mediúnico. E muitas vezes o trabalho varava até de madrugada, porque a doutrina espírita, né, lá no século XX, nos seus primórdios lá, eram reuniões mesmo que varavam à noite. Né? E o Chico psicografava a noite inteira para estar novamente no trabalho no dia seguinte. E ainda tendo que dar conta da família, porque a família do Chico era muito difícil. Né? Ah, mas é o Chico Xavier. Mas somos nós. Né? Muitas vezes o Chico quis dar vamos dar uma saidinha, vamos dar uma voltinha, vamos no aniversário.
E o Emmanuel, não, senhor, você pode sentar aí, né? Pode viver 100 anos, mas 100 anos para o trabalho que você tem é muito pouco tempo. Então, vamos sentar aí, vamos trabalhar. Perseverança, né? E hoje em dia a gente tem uma obra espiritual imensa psicografada por Chico Xavier, graças a essa perseverança. Né? Quando ele estava lá com o olho dele lá doente, né? O olho doendo, o olho sangrando, inclusive, né? O que o Emmanuel falou para ele? Ter um olho é o quê? Ter um olho só é vantagem. Você tem dois, um está doente, mas você tem o outro, então continua trabalhando. Aí a gente fala, nossa senhora, mas o Emmanuel é terrível, né? Não é. É porque o Chico tinha um compromisso. E ele precisava perseverar nesse compromisso. Porque o tempo era escasso. Mas ele viveu 92 anos, mas o tempo era escasso. Né? O tempo era pouco. E a gente pode citar aqui, né, vários exemplos de perseverança, né? Aquele maestro brasileiro, João, esqueci o sobrenome dele, vocês conhecem? Aquele que tem um monte de problema nas mãos, né? Ele era pianista, né, um excelente pianista, e ele sofreu vários problemas na vida dele que não permitiram mais que ele continuasse tocando, né? E as mãos dele foram deformando e ele não podia mais tocar piano. E aí então ele resolveu ser maestro, né? E hoje em dia ele já consegue novamente tocar piano pela perseverança que ele teve. Né? Então a ciência, né? A tecnologia, hoje em dia ele tem, né? Uma luva que ele usa que permite que os dedos dele possam se movimentar. Mas ele persistiu naquilo que ele amava, que ele ama, porque ele ainda é encarnado, que é a música. Isso é persistência, né? Beethoven, que era um grande compositor, ficou surdo. Como pode um compositor ficar surdo? Pois ele compunha, mesmo surdo. Né? Ele não podia ouvir o aplauso da sua plateia, mas ele sabia pela vibração o que ele estava compondo e pela vibração se as pessoas estavam gostando do que estavam ouvindo. Isso é perseverança. E em algum momento da nossa vida, a gente não precisa buscar grandes exemplos, mas em algum momento da nossa vida, nós fomos perseverantes. Esses problemas mesmo que ficaram lá atrás, ó, que nós passamos por ele. Se nós estamos aqui hoje, e se esses problemas foram resolvidos, é porque nós fomos o quê? Perseverantes. A perseverança no estudo e no trabalho edificante é o fator primordial para o nosso progresso espiritual. A perseverança no trabalho e a perseverança no estudo. Coisa que muita gente não gosta, né? Um dia desses a gente estava vendo na internet uma figurinha que mostrava assim, Centro Espírita Estudo, tinha 2 na fila. Aí depois lá uma outra denominação religiosa prometendo milagres, aquela fila imensa, né? Então as pessoas querem milagres, elas querem alguém que faça alguma coisa na vida delas. Mas se falar, olha, gente, mas vamos ler um livro aqui do André, vamos entender como é que funciona o mundo espiritual. Isso ninguém quer, né? As pessoas querem facilidade. Então a perseverança está no trabalho e também no estudo. Espíritos milenários que nós somos, temos vivido até o momento acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade, no orgulho, mas somente pelo esforço consciente e perseverante na autoeducação poderemos nos libertar destas imperfeições que ainda nos dominam. Nós somos espíritos milenares, mas nós ainda erramos muito. Por que nós ainda erramos muito? Porque nós ainda somos espíritos ociosos, espíritos que ficamos esperando o maná cair do céu na nossa cabeça, né?
Nós somos espíritos ambiciosos, nós somos espíritos vaidosos, orgulhosos. E só através do estudo, do trabalho e da perseverança em nos modificarmos, ou seja, a perseverança na nossa autoeducação, é que nós nos transformaremos e nos livraremos daquela coisa que nós não gostamos, que é a tristeza, que é a infelicidade. No Evangelho, encontramos os recursos para este trabalho de autoburilamento que nos falta. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Mas não adianta a gente achar Jesus lindo e maravilhoso, não adianta a gente achar os ensinamentos de Jesus muito bonitos e a gente não ter a perseverança de seguir aquilo que ele veio nos ensinar. O Evangelho está aí, há mais de 2000 anos. Mas até estudar o Evangelho a gente tem preguiça. Nós queremos tudo pronto. Eu quero virar anjo. Mas anjo sem perseverança não existe, né? Sem dúvida, a maior vitória que se pode atingir é a do espírito sobre a matéria. E com esforço e perseverança no bem, conseguiremos alcançar a nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais feliz. Se queremos um dia chegar à angelitude, e nós vamos chegar, mas se queremos mais rápido, né, chegar a esse fator da angelitude, e olha que eu não estou falando nem de mundo de regeneração, estou falando mais para frente, a gente precisa do esforço. A gente precisa da perseverança no bem. Como dizia Jesus, a gente precisa se vigiar. E esse trabalho de vigilância constante sobre nós mesmos é um trabalho de perseverança. A gente gosta muito de vigiar a vida dos outros, mas a gente precisa começar a vigiar a nós. Mas com essa perseverança, com esse esforço de se manter sempre no caminho do bem. É fácil? A gente ainda está muito amarrado a coisas lá do passado. A gente ainda está muito amarrado a coisas dessa vida. Muito amarrado ainda às coisas materiais. No entanto, precisamos da perseverança. Se nós queremos sair deste mundo de provas e expiações, que ainda é um mundo que nos traz muita tristeza, porque ainda é um mundo onde o mal impera. Então, se nós queremos passar para um mundo, né, de mais paz, um mundo de mais tranquilidade, um mundo de maior felicidade, cabe a nós a perseverança no bem. Cabe a nós a perseverança no estudo do Evangelho. Cabe a nós a perseverança de seguirmos os passos do Mestre Jesus. E que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.